Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula da Fórmula da Fluência. Vocês estão preparados? Eu garanto para vocês que essa aula ela vai ser muito transformadora. Então preste bastante atenção. Aproveitando o momento, eu recebi muita, mas muita mensagem entre ontem e hoje perguntando quando que a gente vai falar da viagem. Presta atenção. Pode ficar tranquilo, nós iremos falar sobre a abertura da turma da formação em 18 meses em inglês, mais a viagem na quinta-feira. Então segura um pouco a emoção que você vai saber tudo sobre a nossa abertura de turma, beleza? Então já se acomode, escolha um lugar aí bem confortável, não esqueça de pegar também o seu fone de ouvido, que eu preciso do máximo de foco nessa aula. Beleza? Só que antes da gente começar, eu preciso informar você que não vai fazer sentido algum você assistir essa aula falando do elemento constância se você não tiver assistido a nossa última aula. Porque assim, não tem como você começar lendo o livro pela metade. Então não espere que você vai entender aí uma forma se você pegar aí o bonde andando, pegando aí pela metade. Já para você que assistiu a nossa última aula, e aí, praticou em casa? Fez quantas frases com o verbo to be? Não se esqueça, você tem que dar a devida importância ao inglês. Beleza? Então vamos aí para a nossa segunda aula falando sobre o elemento constância. Nessa aula eu vou explicar para você a importância de você ter constância nos estudos. Exatamente. Essa aula é para você que acredita que com apenas 1 hora por semana você vai conseguir aprender alguma coisa. E eu posso te falar, eu paguei um preço muito caro por acreditar nessas baboseiras. E eu vou pôr na sua cabeça que você precisa ter constância. Mas eu não tenho tempo para estudar. Mas 1 hora por semana dá certo, funciona comigo. Cara, primeira coisa, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E eu tenho certeza que se você não tivesse tempo suficiente, não desse a importância suficiente para o seu inglês, você não estaria aqui no nosso grupo, certo? Então assim, pensa comigo. Ou você dá importância ao seu inglês e se torna parte desse 1% desse grupo seleto que é fluente em inglês, ou você aceita aí ficar na margem dos 95% que não fala inglês. Qual que é a sua escolha? Então, como vocês sabem, e eu já disse aí na última aula, eu fui um daqueles alunos aí que estudou naquela escola tradicional de inglês. E no início era bom, até porque eu precisava começar de algum lugar. Então eu estudava aí 1 hora por semana, tinha aí o professor dando a aula dele, só que ao longo do tempo, ao longo da minha jornada como estudante, eu comecei a criar aí uma falsa sensação de estar aprendendo. Por quê? Porque aí eu ia passando os módulos, eu ia avançando os níveis e na minha cabeça eu estava aí cada dia mais próximo da minha fluência. Só que essa falsa sensação um dia aí acabou caindo minha ficha. Mas quando na verdade eu estava estacionado. Por quê? Porque não tinha vivência, não tinha imersão, não dava importância ao meu inglês e principalmente eu não tinha constância nenhuma. O meu estudo, ele se resumia aí a 1 hora por semana no inglês. Eu não via nenhuma música em inglês, eu não assistia nenhuma série, não fazia uma leitura, eu não tinha contato nenhum. Só se resumia a 1 hora por semana. Então eu não podia esperar que eu ia ter resultados aí espetaculares, grandes resultados. Então é por isso que vocês precisam entender a importância da constância. Porque eu não quero que vocês tenham a mesma experiência que eu. O que aconteceu comigo? Eu estava lá acreditando que estava me desenvolvendo e fui fazer uma prova aí de nivelamento. Depois de 5 anos de inglês nessa escola tradicional, eu acabei sendo nivelado como básico 2. Você tem noção disso? O que você é perder 5 anos da sua vida acreditando que você está mais próximo da fluência, quando na verdade você praticamente só perdeu tempo. Então é por isso que é importante você ter constância nos seus estudos. Então para que você não passe por isso, você tem que estar 100% focado na sua constância. Esse conteúdo de hoje, ele é muito importante na sua jornada no inglês, mas também para a sua vida. Porque se eu não tivesse reprogramado o meu mindset, não tivesse
trocado, tivesse aprendido esse método, não tivesse tido constância, eu com certeza não teria tido tanto sucesso e teria realizado alguns feitos na minha vida. Entre eles aí, a minha formação na Austrália e também chegar aqui na GV School. E por que chegar aqui na GV School? Para dar esse método de bandeja para vocês. Então, por isso, é muito importante que vocês entendam a importância da constância. Além de te ajudar com o inglês, eu vou trazer para você um método rápido, prático e fácil. E o melhor de tudo, aplicado em todas as áreas da sua vida. Constância. Sim, você já deve ter ouvido muito essa palavrinha na sua vida. Por que da constância? Constância, a gente precisa em tudo na nossa vida, independente da área. Seja aí na sua vida conjugal, seja no seu trabalho, seja aí na academia e principalmente no seu inglês. Então, por exemplo, vamos aí, na sua academia, se você treina todos os dias, mas não tem constância na alimentação, você não vai obter resultado. Que resultado é o quê? É você emagrecer, ficar mais forte, depende do seu objetivo. No seu trabalho, se você não der 100% todos os dias, você não vai atingir o resultado que você espera. Não adianta, hoje eu vou dar 100%, amanhã eu vou dar 50%. Você não vai atingir, talvez, aí o salário que você almeja na sua vida. Já na sua vida conjugal, se você não se entrega para o seu parceiro todos os dias, você factivelmente não vai ter um relacionamento bem sucedido. No inglês é a mesma coisa. Você precisa ter constância. Todos os dias ter alguma prática. O cérebro humano é como uma esponja, que ele absorve o conteúdo ao longo da nossa vida. Então, ele é como se fosse um músculo. Quanto mais a gente treinar, exercitar o nosso cérebro, no caso do músculo, ele vai crescer. No caso do nosso cérebro, nós vamos absorver melhor o conteúdo. E quando casado com uma boa alimentação, no caso da academia, a gente obtém resultados maiores. Já no nosso cérebro, quando a gente nutre ele de conteúdo relevante e bem direcionado, o nosso cérebro ele consegue absorver altos levels de conhecimento. Mas eu não vou dar spoilers para vocês, que eu tenho certeza que vocês devem estar muito ansiosos para saber como que você vai absorver aí conhecimento através de diversas fontes de conhecimento. E eu vou explicar isso para você amanhã através da aula do elemento imersão. Então é isso. Se você entendeu aí a importância da constância, entendeu que você tem que ter constância em todas as áreas da sua vida, parabéns! Porque você está apto para assistir a nossa próxima aula. So join me and let's start this class! Hello everyone! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de inglês. O meu nome é Vitor, vocês já devem me conhecer. E eu tô aqui para passar a nossa segunda aula, que é sobre prepositions of place. Essas coisas bonitinhas aqui embaixo, in, on e at. Mas antes de começar a nossa aula, eu vou falar mais um pouquinho sobre o evento que vai acontecer agora na nossa quinta-feira, tá? Na quinta-feira, nós iremos abrir uma live no @GVSchool, onde nós iremos falar um pouco sobre as matrículas, sobre as turmas que nós estamos abrindo. O que acontece? Nós iremos aí abrir uma turma específica, tá? Para esse grupo de WhatsApp, onde você vai poder fazer a sua matrícula e nós iremos explicar todo o método GV School, que se sintetiza aí na sua formação em até 18 meses. E o melhor, você vai descobrir como que você vai fazer a matrícula e ganhar uma viagem, isso mesmo, ganhar uma viagem internacional. São aí mais de 8 destinos, mas eu não vou falar disso agora, porque o nosso foco agora são as prepositions of place. Vai saber usar esse in, on, at quando você estiver aí viajando para fora do país. Beleza? Então vamos para cima. Prepositions. O que são prepositions? Em português, quando a gente quer falar que está em algum lugar, eu quero falar, eu estou na escola, eu estou em casa. São essas palavrinhas que vão ajudar a gente na localização. Por isso que são prepositions of place. Preste atenção nisso daqui. Isso daqui é uma super dica que eu vou dar para vocês. Esse é o nosso pedaço de pizza das preposições. Por quê? Isso daqui você vai conseguir identificar de uma forma muito mais fácil de como usar as preposições. Por exemplo, o in. O in você vai usar para country, que é país. O in você vai usar para states, que são estados. O in você vai utilizar para city, que é cidade. O in você vai usar para neighborhood, que é vizinhança. Ou
In você vai usar para inside a place or something, ou seja, dentro de algum lugar ou alguma coisa. Já no caso do on, você vai utilizar para street, que é rua, você vai utilizar on para avenue, que é avenida, e ou você vai utilizar o on para on a surface, para uma superfície. Já o at, você usa aí para address, que são endereços, e para specific location, para lugares específicos. Ficou confuso? Calma que eu vou te mostrar, vou dar alguns exemplos para facilitar a sua vida. Ó, por exemplo, I live in London on the 7th floor at 21 Oxford Street. Você percebeu? A gente tem 3 preposições numa única frase. I live in London on the 7th floor at 21 Oxford Street. Vamos para mais um exemplo. Ó, esse daqui é o clássico, já deve ter ouvido um monte de vezes, mas é o melhor para você memorizar. The book is on the table. Por que on? Porque table é uma superfície. The book is in the box. O livro está dentro da caixa. Por isso, in. The book is at my friend's house. O livro está na casa do meu amigo. Por que at? Porque at é um lugar específico, está na casa do meu amigo, não está em qualquer lugar. Ó, agora é hora que você vai dar uma pausa nesse vídeo, vai prestar bastante atenção, porque eu não vou fugir daqui. Então você pausa esse vídeo, pega o seu caderno, anota essas questões e preencha as lacunas de acordo aí com a preposição correta. E aí, conseguiu preencher as lacunas de forma correta? Vamos conferir? Ó, primeiro, I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Por que in? Porque Brasil é uma country, é um país. Então, só serve o in. Segundo, the picture is on the wall. O quadro está na parede. Como wall é uma superfície, você vai utilizar o on. Terceiro, my sister is at home. Por que eu vou utilizar o at? Porque at é um lugar específico, home, casa. Então, minha irmã está em casa. Quarto, they are on Pereira Barreto Avenue. Eles estão na Avenida Pereira Barreto. Como é uma avenida, você utiliza o on. The concert is in New York. O show é em Nova York. Por que in? Porque Nova York é uma cidade. E aí, você acertou quantas? Não ficou muito mais claro dessa forma? Pois bem, isso daqui é só um pouquinho do que você vai ter aí amanhã nas próximas aulas. Então não se esqueçam, pratique em casa, pegue esses exercícios, refaz, porque prepositions não tem como você decorar, é tudo questão de prática. Eu mesmo às vezes erro uma ou outra, mesmo eu sendo especialista. Então, a sua lição de casa é praticar. Pegue esses exercícios, refaz, que eu tenho certeza que você vai garantir aí sua fixação. Bem, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E, ó, te espero amanhã, que amanhã vai ser uma aula, cara, fantástica. É sobre imersão. Eu vou te ensinar como aprender de diversas fontes de conhecimento. Esquece aqueles métodos lá ultrapassados de ficar só livro, só livro. Eu vou te ensinar de uma forma que vai tornar o seu aprendizado muito mais legal, muito mais prático e eficiente. Então, nós nos vemos amanhã. Falou e um grande abraço!